O fluxo escuro, o enigma cósmico que puxa galáxias para além do visível. Em 2008, uma equipe de astrônomos liderada por Alexander Kashinsky, do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, fez uma descoberta surpreendente ao analisar dados do satélite Wilkinson Microwave Anisotrope Probe, (VAP). Eles identificaram um movimento coletivo inesperado em centenas de aglomerados de galáxias distantes, algo que não se encaixava nas previsões dos modelos cosmológicos tradicionais. Batizado de fluxo escuro, esse fenômeno revela que aglomerados de galáxias inteiros estão se deslocando em alta velocidade na direção de uma região específica do céu, como se fossem atraídos por uma força gravitacional vinda de algo que está além do universo observável. O fluxo escuro foi detectado graças a um efeito sutil chamado Sunyaev-Zeldovich cinemático. O gás quente dentro dos aglomerados de galáxias espalha fótons do fundo cósmico de micro-ondas, aquela luz antiga emitida cerca de 380 mil anos após o Big Bang e que serve como referência definitiva para o movimento em grande escala do universo. Quando os aglomerados se movem em relação a esse fundo, os comprimentos de onda dos fótons mudam ligeiramente, criando uma pequena variação de temperatura no mapa do micro-ondas. Sozinho, o efeito é fraco demais para ser visto em um único aglomerado, mas, ao estudar um grande número deles, cerca de 700 objetos que chegam a distâncias de até 6 bilhões de anos-luz, os pesquisadores conseguiram amplificar o sinal e revelar o movimento em massa. Os resultados foram impressionantes. Os aglomerados se movem a quase 3,2 milhões de quilômetros por hora, cerca de 2 milhões de milhas por hora, em direção a uma área de aproximadamente 20 graus no céu, localizada entre as constelações de Centauro e Vela. O mais intrigante é que esse fluxo não diminui com a distância, como seria esperado se fosse causado apenas pela matéria visível dentro do nosso universo. Pelo contrário, ele se mantém constante por bilhões de anos-luz, sugerindo que a distribuição de matéria que conhecemos simplesmente não consegue explicar o que está acontecendo. Nunca esperávamos encontrar algo assim, declarou Kashinsky na época. 5 anos depois, em 2013, a mesma equipe voltou a publicar resultados ainda mais surpreendentes, usando dados mais precisos do VAP, da missão de 5 anos, e dobrando o número de aglomerados analisados. Eles conseguiram rastrear o fluxo escuro para o dobro da distância original, alcançando regiões a cerca de 2,5 bilhões de anos-luz da Terra. O movimento continua apontando para a mesma direção geral, agora associada às constelações de Centauro e Hidra, e persiste com a mesma intensidade. A equipe, que incluiu pesquisadores como Fernando Átrio Barandella, Harald Ebeling e Alastair Ed, dividiu os aglomerados em fatias de distância diferentes e confirmou que o padrão se repete de forma consistente. Os aglomerados mais brilhantes em raios X, aqueles com mais gás quente, mostraram o efeito mais forte, reforçando que o sinal não era mero ruído estatístico. Essa persistência do fluxo escuro desafia as teorias convencionais. Segundo os cosmólogos, o fundo cósmico de micro-ondas representa o quadro de referência do universo. Em relação a ele, não deveria haver movimento preferencial em larga escala. No entanto, o que se observa é exatamente o oposto. A explicação mais plausível, segundo os pesquisadores, remete ao período de inflação cósmica, aquela expansão hiperrápida que o universo viveu logo após o Big Bang. Se a inflação realmente ocorreu, o universo que vemos é apenas uma pequena parte de um cosmos muito maior. Matéria que foi empurrada para muito além do nosso horizonte observável poderia estar exercendo uma atração gravitacional sobre nossa vizinhança. Criando esse fluxo misterioso, os cientistas comparam o fluxo escuro a outros grandes mistérios, como a matéria escura e a energia escura. A distribuição de matéria no universo observado não pode explicar esse movimento, reforça Kashinsky. A descoberta abre uma janela fascinante para explorar o estado do cosmos antes mesmo da inflação. Embora controverso e ainda não confirmado por todos os modelos, o fluxo escuro continua sendo investigado com dados de missões como a Planck, da Agência Espacial Europeia, que mapeia o fundo de micro-ondas com precisão ainda maior.